Fala, galera do Orbit. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Orbit. Nosso objetivo é sempre conversar aqui com vocês sobre os vários aspectos da vida que um oftalmologista deve levar em consideração, levando sempre a parte profissional, a parte pessoal, a parte financeira, a parte de satisfação, enfim, tudo que faz com que a gente se torne uma pessoa melhor, um médico melhor, que a gente preste uma assistência melhor para os pacientes e que a gente seja sempre muito feliz. Nosso objetivo é bater papo aqui com pessoas que em algum desses aspectos nos inspiram, que trazem mensagens para a gente poder levar para o nosso dia a dia, mensagens que a gente pode realmente colocar na nossa vida e, com isso, atingir esses objetivos que eu estava comentando antes. Hoje a gente tem um amigo para a gente poder conversar aqui. O nosso bate-papo vai ser com o Ivan Corso Teixeira. A gente vai conversar sobre cirurgia de catarata, lentes premium, trazendo sempre um enfoque na visão do paciente, inclusive no sentido tanto de melhora visual, mas também sobre o enfoque de como que aquele paciente enxerga aquele procedimento que foi realizado e a gente tentar entregar o melhor resultado sempre. Então, ele é um cirurgião com grande experiência, faz isso daqui a pouco a gente vai ver há quantos anos, mas são muitos anos, né? Tem uma experiência muito grande e vai poder dividir um pouco aqui dessa experiência com a gente. E a gente tem aqui, além de mim, a Emerson Badaró, a Raquel Gomes e o Rafa Arantes para a gente poder bater um papo sobre isso. Então, Ivan, obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente do Orbit. Ô, pessoal, eu que agradeço aí. Um baita prazer. Eu sou suspeito para falar de podcast, que eu acho que é talvez um dos melhores mecanismos de entregar conhecimento de uma forma descontraída e agradável. Talvez muito mais do que alguns tipos de aulas formais. Então, vai ser um prazer aí bater um papo com vocês. Sobre isso a gente recebe vários feedbacks positivos do pessoal que escuta, às vezes, andando de carro. Tá andando de carro e aproveita aquele momento ali, que é um momento, entre aspas, perdido, para poder aprender alguma coisa, escutar uma opinião de alguém. E aí vale não só do oftalmo, né? Escutar outros podcasts também de assuntos diferentes aí, que também são interessantes e acabam complementando a gente. Eu concordo que o podcast preenche essa lacuna mesmo. Com certeza. Eu sou um consumidor ávido de podcast no carro, então, para quem fica 2-3 horas no trânsito de São Paulo, acho que faz uns 4-5 anos que eu não ouço mais uma rádio, né? Mudou bastante. Com certeza. Eu também sou suspeita para falar do Ivan, porque eu conheço o Ivan desde antes dele entrar na faculdade, né? A gente se conheceu quando ele estava sendo um candidato e nós fizemos faculdade e residência na Santa Casa de São Paulo, então eu conheço o Ivan há mais de 15 anos e uma pessoa que eu admiro não só como médico, mas como pessoa, e a gente depois foi trabalhar juntos no mesmo hospital. Então, a nossa parceria aí já é longa e por isso que fizemos questão de ter você aqui, Ivan. Obrigada. Pô, eu que agradeço. Eu não posso nem... não sei nem como responder. Chefinha, para quem não conhece, a Raquel, eu chamo ela de chefinha desde lá de trás, quando eu era residente. Ela era fellow de catarata, me ensinou grande parte do que eu sei sobre catarata. Então, não tenho nem o que falar. Quando eu entrei na Santa Casa, o Ivan já era assistente da catarata, já era chefe lá. Então, o Ivan é como se fosse meu bisavô, e aí as coisas vão passando, né? Quando a gente conversou sobre chamar alguém para conversar sobre isso, e é muito engraçado, porque eu e a Raquel, a gente conversa sobre algumas coisas e fala, putz, sabe o que seria legal? Isso, chamar o Ivan. A gente pensou e falou, os dois chegaram no nome do Ivan como consenso, como primeira escolha. Então, vai ser muito legal poder conversar sobre isso, e o Ivan já tem muito tempo que está fazendo cirurgia de catarata, tem um pensamento muito parecido com o que a gente tem e com o que a gente gosta de passar para o paciente de uma forma didática. Então, é muito legal ouvir a experiência de quem está fazendo isso há muito tempo e de uma forma muito coerente, sem invenção, sem falar, não, porque da minha cabeça é assim, seguindo sempre, respeitando muito o paciente e também respeitando a ciência, respeitando o que você vai fazer e por que vai ser feito para cada um. Então, eu espero responder as expectativas aí. Agora tô começando a ficar levantar essa aba aí, né? Aí você vê que seu nome... Mas vamos lá. Roda bem. Não, a primeira coisa que a gente queria discutir um pouco é assim, que a gente lida com o pessoal que assiste a gente de todos os estilos de oftalmologia, né? Tem os oftalmologistas que entendem muito do assunto e tem os oftalmologistas que estão entrando no assunto ainda, mas então eu queria começar um pouco mais da parte mais precoce, que assim, é como você enxerga o potencial de uma cirurgia de catarata, que você avalia como uma catarata, uma cirurgia premium, poder influenciar na vida daquele paciente. Por que a gente tem que levar esse assunto para dentro do nosso consultório de uma forma séria, para realmente entregar o melhor resultado para esse paciente? Como é que você enxerga o potencial que essa cirurgia tem de mudar a vida da pessoa que a gente está atendendo?
Perfeito. A gente vê isso no dia a dia no consultório. Realmente isso, transformar vidas. Então, a cirurgia de catarata talvez seja uma oportunidade única na vida inteira daquele paciente, dele conseguir ter certa independência do óculos. Muitas vezes são pacientes que usam óculos desde a infância, que têm dificuldades. Já tive caso, por exemplo, de paciente que não consegue usar óculos por conta do aparelho de audição. Já tive paciente com problema de óculos por conta do nariz. Então, óbvio que são coisas mais extremas, mas a gente tem uma chance de ouro de transformar a vida de uma pessoa numa cirurgia de catarata e muitas vezes a gente não aproveita esse momento. Uma coisa que o ano passado eu tentei discutir com um pouco mais de intensidade nos congressos e nas aulas que eu participei é o quanto talvez nós, especialistas em catarata, estamos complicando tanto o assunto a ponto de deixar alguns outros oftalmologistas que não são ultra especialistas com medo de entrar nesse mundo e consequentemente, não oferecer uma oportunidade dessa para os pacientes dele. Então, a gente fica cursos um dia inteiro falando de ultra detalhes da cirurgia e do exame, curvatura, e a biometria tem que ser a melhor possível, não pode ser essa outra, nem a outra, não sei o quê, filme lacrimal e retina e OCT. O cara vê aquilo, principalmente quem não tem um volume muito grande, pô, eu não vou mexer com isso. Pra que eu vou deixar lá? Vou fazer o cara usar um óculos de perto, vou fazer uma monovisão lá, eu tô bem assim, pra que eu vou? Se é tão complicado, se é tão difícil como esse pessoal tá falando, pra que eu vou entrar nesse meio? E aí, nisso, a gente tá perdendo uma chance de divulgar e de proporcionar isso pra tanta gente. Exato. Não, a gente fala muito isso. Infelizmente. Então, uma das minhas bandeiras atuais, digamos assim, em relação à cirurgia de correção de presbiopia ou de lentes premium, ou o que vocês quiserem chamar aí, cada um gosta de um nome, diminuir a dependência do óculos, a gente tem que simplificar um pouco algumas coisas. A gente tem que mostrar que não dá para ser tão perfeito igual o pessoal quer mostrar em congresso. Às vezes não dá certo e tá tudo bem. Muitas vezes nem depende de mim, nem do paciente, simplesmente fica um pouco fora do que a gente esperava, o paciente não fica tão satisfeito. Existem esses casos, mas é importante frisar que você não precisa de uma tecnologia de ultra ponta para você proporcionar uma qualidade bem aceitável para a grande maioria dos seus pacientes. Então, acho que essa é uma mensagem inicial para o oftalmologista geral que é importante. You nailed it. Essa é a ideia, porque é uma coisa que a gente tem que democratizar, né? A gente realmente não tem que complicar, a gente tem que não ser o perfeccionista a ponto daquilo ser uma trava e você não querer entrar nesse universo. Porque a gente que opera muitos pacientes com lente premium, a gente vê que a grande maioria fica muito satisfeito. E quando foge um pouco, a gente tem várias formas de poder melhorar esse resultado sem ser um ultra mega neurótico, entendeu? São coisas que fazem parte daquela estratégia que você pode lançar mão. Então, eu acho que perfeito, Ivan, o que você falou, eu acho que tá bem em conjunto com o que a gente está querendo propor, né, na nossa jornada aqui no Orbit. E ser menos exigente. Às vezes, você é mais exigente que o paciente. Então, você quer saber se o paciente está enxergando 20/15. E ele só, na verdade, você tem que deixar ele satisfeito com a visão dele. Então, você não pode resolver um problema que não existe. Você não pode estar preocupado se o paciente não está com queixa e você começa a perguntar para ele se ele está isso, está aquilo, se aquele lá você não está vendo. Porque, às vezes, simplesmente você cria desconforto com o paciente para você mesmo. Porque o objetivo é exatamente independência. O nome é exatamente para que o paciente seja independente e que não vai ser perfeito. Não é. A maioria das coisas não é perfeita. E a visão dele antes não era, e depois não vai ser perfeito. Então, resolver problema que não existe é outro grande desafio nosso, porque as pessoas criam um problema de poxa, esse paciente aqui, ele não vai enxergar o J-meio, mas ele usa esse J-meio algum dia? Não, ele não usa, ele não precisa. Ele tá com queixa? Não. Então, assim, e claro, os casos que são discutidos em congresso, e esse é um dos vieses, né? Eles são os casos que dão errado, que você precisa resolver alguma coisa. Ninguém vai lá e fala, eu operei um paciente, ele ficou 20/30, 20/25, J2, tá super satisfeito e foi para casa. Aí vamos falar, poxa, mas será que dá para fazer alguma coisa? Mas existe esse paciente também,
E esse paciente tá tudo bem, ele não reclamou, você pode não estar o mais satisfeito possível, mas às vezes você é mais exigente do que ele, né? Então, isso daí a gente precisa também se policiar um pouquinho para não... A gente recentemente levantou essa bandeira também, de entregar a independência de óculos com a satisfação do paciente de uma forma mais universal, né? Então, para isso, a gente resolveu democratizar esse conhecimento para poder realmente entregar aos oftalmologistas as ferramentas certas. Porque não dá para fazer de qualquer jeito, igual você acabou de comentar. Não é só jogar uma lente lá dentro que vai dar certo, tem que saber, tem que treinar, tem que estudar, mas também não é tão complexo quanto parece. Né? Exatamente. Uma trava que eu vejo grande dos oftalmologistas já começa na lente tórica, né? Porque eu acho que esse é como se fosse uma fase que você passa, e a hora que você passa essa fase da lente tórica, vem as outras, né? Te facilita para as outras. E muita gente me pergunta, como você marca? É difícil marcar? É difícil alinhar? É difícil posicionar? Então, assim, não é complicado. A gente tem que começar a fazer, começar a indicar, começar a implantar. E a hora que você vê os primeiros casos, o paciente que era -3 de cilindro ficar -0,5, ele não precisa ficar 0 de cilindro. Para começar, a lente ela tem saltos, né? A lente tórica, ela não corrige o grau exato do astigmatismo, não é mesmo? E tem uma margem de erro ainda, né? Ainda tem a margem de erro, que é maior no cálculo do astigmatismo. Então, o paciente não precisa ficar 0, né, no astigmatismo. Ele pode ficar -0,5, né? Ele tinha 3, ficou -0,5, né? É excelente esse resultado. Então, a gente não precisa ser tão preciosista nessas coisas, porque isso impede a gente de avançar. Impede a gente que vá da lente tórica para a EDOF, da EDOF para a trifocal, e assim vai. E vão vir outras tecnologias no futuro, a gente espera, e tudo isso acaba sendo um entrave, né? Então, eu acho que o que o Ivan falou faz todo sentido. A gente tem que proporcionar essa melhora para os pacientes, e o negócio é começar. Começa, conversa, a gente está aqui justamente para ajudar nesse processo, né? Então, eu acho que é fundamental isso. Ivan, você está fazendo um doutorado agora, né, na Unifesp, e qual que é o seu objeto de estudo agora? Tem a ver com lente premium? Conta para nós um pouco. Lentes difrativas. É um tema que eu gosto tanto que eu quis aprofundar alguns detalhes, alguns desses questionamentos que a gente tem no dia a dia e que ou as respostas vêm da indústria, e aí você fala, pera lá, ou não tem resposta. Então, o que será? Será que realmente... E aí, algumas dúvidas que a gente tem no consultório mesmo, né? Fala, mas fala que essa lente faz isso, essa outra lente faz isso. Será que faz mesmo? Será que não faz? Na minha prática não é exatamente isso que acontece. Ou na minha prática é melhor, ou na minha prática é pior. Porque às vezes são lançados no mercado, inclusive, sem ter dados, né? Exatamente. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. Na verdade, a parte de coleta de dados já está finalizada. A gente já está começando a estatística. Então, já foram quase 2 anos pegando o paciente. O que é legal do trabalho é que são 3 lentes diferentes, que é raro ter isso, né? Então, a Synergy, a Panoptix e a Telisa, trifocal. O legal também é que é um estudo randomizado, né? Que também não é algo muito comum de ter. Obviamente, tem os ensaios clínicos, mas todos patrocinados, né? Então, você ter um pesquisador independente fazendo tudo isso, eu acho que é interessante. Mas o mais legal é que a gente pegou muito dado objetivo, mas pegou muito dado subjetivo também. Então, tem diversos exames pré e pós-operatórios, que no fim das contas a gente vai até desmembrar em mais de um artigo, que não dá para explicar tudo no mesmo trabalho. Tem a parte de qualidade de visão subjetiva, então os questionários, que eu acho que são extremamente interessantes e talvez de tudo, de aprendizado meu que eu tive desenvolvendo esse projeto, a parte dos questionários, a parte de avaliação subjetiva, acho que sem dúvida foi onde eu mais aprendi, que era um negócio que eu tinha bem pouco contato antes, eu praticamente nunca tinha feito questionário de forma assim reprodutível com vários pacientes para saber como que são essas diferenças. Então, acho que juntando todas essas coisas, e uma coisa que também é o extremo do preciosismo meu, são as curvas de defocus de 0,25 e 0,25, que é um negócio que acho que só o Gatinel, que eu vi fazendo até hoje, todos os trabalhos tem meio, alguns trabalhos de empresa até de 1, 0,75, é mais, dá um trabalho dos infernos, fazer um olho, o outro, depois faz a O. Quando chega o paciente no consultório, esses pacientes são da minha prática clínica mesmo, então eu não consigo ter controle de quando ele volta, quando ele não volta.
assim, o dia certinho, então é uma consulta de 15 minutos, chega um paciente desse e vai atrasar o meu Minha resto do agenda ambulatório toda, inteiro, né? porque eu vou ficar com ele 50 minutos fazendo todos os exames finais de alta, mas só pelo meu crescimento profissional já valeu muito a pena, assim, você começa a ver muita coisa que talvez antes você não entendia com tanta clareza, E o digamos que, que você assim. incluiu nesse questionário aí que você comentou da São subjetividade? São 3 questionários, na verdade, padrão de avaliação de LENS. Então, um deles para visão de perto, principalmente. Então, várias atividades para perto, de escrever seu próprio nome, de ler uma letra pequena, mexer no celular, usar computador, e aí o paciente dá uma nota de quanto ele se sente confortável com aquilo ou não. Tem o CataQuest, que é talvez um dos mais legais, que ele tem essa parte também de visão. Ele tem 2 perguntas que são muito interessantes, são muito geniais de quem fez, na verdade. A primeira é: você faria essa cirurgia novamente, de 0 a 10? E talvez uma das perguntas que tem uma certa variação, por vários motivos. E a segunda, que é mais legal ainda, é: você recomenda essa cirurgia para Algum outra parente, pessoa? né? Algum E amigo. a terceira, que eu esqueci, que também é legal, é: você faria essa cirurgia mesmo não tendo catarata? Porque no meu trabalho, Esses todos têm catarata. no meu trabalho são só pacientes com catarata. Não tem, até porque quando a gente iniciou, a gente não tinha ainda a portaria do CFM liberando o tratamento refrativo baseado no cristalino. Então, todos os meus pacientes tinham catarata. Tudo bem, tem paciente que era 20 e 25, mas todos tinham catarata. Mas essa pergunta é interessante. E essa, talvez, das 3, tem várias outras, mas essa é que muda um pouco, assim. Tem muito paciente que faria com certeza, e tem alguns que falam: não, se eu não tivesse catarata, eu ia continuar do jeito que eu estava. E outras coisas que tem no CatCast também é a questão de halos, glare, noturno, diário, pega mais essa questão da lente intraocular difrativa mesmo. Então tem bastante informação interessante. E tocando nesse assunto, halo e glare, você acha que isso é algo que a gente deve realmente valorizar, pegar como algo ultra negativo? Ou você acha que isso é muito variável? Como é que você vê isso nos seus resultados e também na sua prática, que você já usa essas lentes há muito tempo? Você acha que isso é uma coisa que realmente faz com que a gente deva evitar usar essa tecnologia? Ou não? Você acha que os benefícios são muito maiores do que esse possível efeito colateral? Quem toma essa decisão no meu consultório não sou eu, é o paciente. Então, principalmente os halos, eu gosto de mostrar, explicar o que é. Com as lentes, eu vou colocar trifocais a última geração, porque querendo ou não, de um jeito ou de outro, só para facilitar. Mas se você quiser falar difrativas de última geração, para ser mais correto. Mas essas lentes trifocais, elas melhoraram muito a questão do halo. Por quê? Porque separando em 3 ordens, você transforma aquele halo de perto um pouco mais tênue do que era antes. Então, nas bifocais, você tem o ponto de foco e você tem um halo longe muito intenso, que já é a primeira ordem de difração. Né? As lentes trifocais, a primeira ordem tem o foco de longe, aí tem a primeira ordem, tem a segunda ordem. Então você tem um halo ainda, mas ele fica mais espalhado, ele fica mais como um borrão e menos como um anel bem Embora delimitado. Você, teoricamente, tenha mais anéis, mais halos. Sim. Mas eles são mais fracos, né? Então... até essa discussão talvez seja interessante, assim, tem mais anéis, tem mais halo, tem menos anéis, tem menos halo, isso tá bem na moda. Não sei se tem queixa, né? Mas você tem a maior quantidade oticamente, mas isso o paciente parece talvez queixe menos, no né? fim é meio irrelevante, assim, pupilas normais, e a gente pode falar disso depois, é meio irrelevante a quantidade de anéis, na minha opinião. Mas, então assim, como que eu faço? Eu explico para o paciente. E eu falo até que é uma balança. Eu falo, você tem essa situação, uma outra coisa que eu gosto de explicar por cima, até porque é meio difícil do paciente entender, a questão do contraste. Eu acho que no dia a dia tem algumas atividades que o paciente fica insatisfeito depois da cirurgia, não é por falta de acuidade visual, é por falta de contraste. Então, acho que é legal explicar o que é. E quem vai tomar essa decisão, na minha prática, é o paciente. Mas eu tenho uma pergunta sobre isso, porque quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você vai fazer colocar uma lente de contato. Você consegue ir lá colocar a lente de contato, gostou, não gostou, fica tanto tempo, tira e reverte totalmente. Uma cirurgia de catarata não dá pra gente mostrar como vai ficar para ele depois decidir. Quando você fala que você explica para o paciente, ele decide. O que você usa de elemento para explicar para um leigo o que vai acontecer no pós-operatório de uma cirurgia que é definitiva? Em tese. Cara, a gente não entra pra desde maquete com a lente, com uma luz, eu tenho um foco de luz bem em cima
da minha mesa, eu consigo mostrar o halo formando quando vem uma luz. Google Imagens é maravilhoso para isso, você consegue colocar halos, trifocal, noite, glare, você coloca tudo que quiser, lá aparecem imagens relativamente didáticas, mas sem dúvida é um desafio, sem dúvida muito paciente não entende, ou talvez menospreza aquilo, ou talvez superestima aquilo também, tem o outro lado. Hipervaloriza. Fica com medo, né? Até pelo Medo de padrão sentir do aquele paciente, efeito. né? Então, assim, tem muito paciente que me pergunta, fala, e aí, doutor, o que eu faço então? Pô, eu queria ficar sem óculos, mas eu não quero esses anéis também. E aí eu acho que entra o que a Raquel falou. Eu acho que sim, eu tento valorizar a tecnologia. E juntando aí com o protocolo, falou, 98% dos pacientes que colocaram esse tipo de lente, eles ficaram satisfeitos do ponto de vista subjetivo. Aí o cara falou, pô, 98% paciente? 98%. Eu tenho trabalho do Luiz Brenner lá fora, que tem 17 mil pacientes e provou que é eficaz. Pô, é verdade? É verdade. Ah, legal. Mas você entendeu o que eu vi? Entendo. E aí é isso que acontece, assim, quando o paciente... Obviamente que tem uns que falam, não quero de jeito nenhum. E aí quem dirige à noite, aqui em São Paulo tem muita gente que mora em outra cidade, né? E vem trabalhar em São Paulo, mas pega a estrada todo dia. Lá no Rio tem os túneis. Os túneis, são muitos túneis. Eu já vi isso. Você vai entrar no túnel, o carro da frente vai frear, isso vai acontecer. Mas você vai enxergar a placa da frente, você vai enxergar o painel do carro, você vai enxergar o Waze e vai ver a mensagem no WhatsApp. É isso. A gente tenta dar situações do dia a dia. E alguns colegas me perguntam, Raquel, mas você falando disso tudo, será que o paciente não vai desistir? Mas ele tem esse direito de escolher, não é mesmo? Se algum não desistir, você está fazendo alguma coisa errada, porque talvez seja para alguém desistir, porque ele pode não ter o perfil de que seja mais tolerante, Exato. ou é aquele cara que no pós-operatório ele vai vir e vai te cobrar algum resultado que... Porque se você simplesmente não falar, ele não vai saber. E outra coisa, Ivan, na sua prática diária, você orienta o paciente e aí, eventualmente, ele volta com você após a decisão ou para conversar sobre isso? Porque tem alguns pacientes que eles ficam meio desbaratinados. Você explica e tudo, e ele vai lá, ele quer voltar para tirar alguma dúvida. Como é que funciona no seu... Acontece, não é a regra, mas acontece. Então, na última consulta antes da cirurgia, eu tento deixar bem claro, inclusive explico, falo, qualquer dúvida vem falar comigo. Quando eu levo para a parte de orientação cirúrgica, eu falo, tô lá na sala, se ficar com alguma dúvida, volta lá, vamos deixar tudo bem claro, não pode, eu tô aqui para tirar suas dúvidas, não pode ir para casa com dúvida, mas um ou outro volta depois, normal, às vezes vai falar com a família primeiro, não sabe qual que vai ter, aí vem alguém da família junto para entender melhor como que funciona, ouviu na internet alguma coisa diferente. Então tem de tudo que é caso. Eu acho que nesse aspecto não tem uma regra, não. Mas o que a gente estava falando, é importante salientar, é o jeito que a gente fala, né? A gente passar a segurança do que a gente está propondo. Isso é um assunto que eu sei que o Ivan gosta e eu acho que eu sempre gostei. A nossa postura, nesse momento, faz toda a diferença, né? Eu acho que a gente se mostrar seguro no que está propondo, seguro de saber lidar com as eventuais, eu não digo complicações, mas todos os cenários que podem acontecer no pós-operatório. Eu acho que isso são coisas que a gente tem que aprender, né? A como falar, como se posicionar, como mostrar, porque essa postura de segurança deixa o paciente mais seguro, deixa o paciente mais tranquilo, né? E quando a gente deixa ele tranquilo, seja lá a escolha que ele fizer, ele está mais tranquilo, é mais seguro e mais confiante com a cirurgia, entendeu? Então, eu acho que são habilidades que a gente não nasce com elas, né? Eu acho que nós cirurgiões, e principalmente nós que atendemos os pacientes, explicamos e orientamos, a gente tem que desenvolver, a gente tem que aprimorar, né? E o nosso dia a dia está aí para isso. Vamos aprimorar essa nossa forma de comunicar as coisas para os pacientes, para que eles tenham segurança do que a gente está propondo, que funciona, que vai dar certo, que vai ser bom, que não tem lente ruim, né? Qual que é a melhor? Eles chegam assim, qual é a melhor, né? E a gente... Não teve uma disputa ainda. Não, isso é perfeito. Assim,
Tem muito médico que vem falar comigo, pô, Ivan, eu não consigo melhorar minha conversão, eu tenho pouca indicação de lente difrativa. A primeira pergunta que eu faço, até em tom de brincadeira, assim, pra quebrar o gelo, eu falo, você fala pro seu paciente que ele vai ficar bom? Você fala no final da consulta que você indicou uma lente trifocal, falou, você vai ficar bem? Vai dar certo? Vai funcionar? Você vai ficar satisfeito? Você fala isso? Ou você é daqueles que fala, puta, essa lente aqui, ela tira seu óculos, mas ela dá isso, ela dá isso, ela dá isso aqui, ela dá isso daqui, ela deixa isso daqui, o paciente fica desconfortável por conta disso, enumera um monte de coisas ruins e não enaltece, fala, você vai colocar num quadro o seu óculos. Você vai olhar para ele e vai dar risada depois. Você faz isso com o seu paciente? Ah, é verdade, eu não falo. Então, assim, a primeira coisa, a primeira mudança de cabeça, quem tem que ter é o médico. Mas eu acho que isso vai muito da confiança do médico também, no resultado que ele está tendo. Porque quem não tem confiança no resultado, não consegue passar isso para o paciente. Porque à medida que você não sabe o resultado que vai acontecer, o médico tem resultados imprevisíveis, ele tem medo de falar com o paciente que ele vai ficar bom. Porque ele sabe que pode ser que não fique. Mas aí entra nosso papel, né? E o Exatamente. papel de vocês, criando uma plataforma legal de disseminação de conteúdo, porque, obviamente, no começo não é fácil. Para qualquer coisa que você for fazer na vida, não é só lentes difrativas. Qualquer coisa, os primeiros casos, você vai ficar um pouco tenso. É normal. Você vai ter um resultado. Né? Você vai até querer desistir em algum momento, com certeza. Sim. Só que se você já é um cirurgião de catarata com algum volume, é sinal que você é uma pessoa resiliente. Você já passou por muito perrengue, você já tentou desistir várias vezes e você não conseguiu desistir. Então, é mais um passo. É mais uma vez que você vai ter que sair da sua zona de conforto. Não tem jeito. Ivan, você foi uma das pessoas que eu lembro que há algum tempo atrás a gente é muito bombardeado com a indústria sobre tipo de lente, mas aí depois tem o biômetro que tem isso, o OCT que faz isso. E aí eu lembro que você dava aula exatamente de Leo Premium, de Leo difrativa, e falava sobre os olhos normais, que são olhos que você precisa de muito pouca coisa para ter certeza de que vai ficar bom e que não tem nada. Os primeiros casos, principalmente, eles devem ser casos bem lisos para você operar. Então, na sua prática, você tem hoje o quanto de coisa além do que é necessário, ou você começa com exames iniciais e eventualmente depois pede outros exames quando é necessário? Então, a gente tem um protocolo do hospital base para todo mundo que vai fazer cirurgia de catarata, que é realmente topografia, biometria, um PAN, microscopia e mapeamento de retina com retinólogo. Lá no hospital a gente faz um mapeamento de retina sempre com retinólogo. Para benefício nosso. A gente fica bem tranquilo com isso. E a partir desses exames, eu converso com o paciente. Após essa decisão, a gente faz OCT para os pacientes que optam por uma lente premium. A gente gostaria muito de fazer OCT para todo mundo, mas ainda não é algo factível, digamos assim, mas eu acho que é o futuro. A gente tem sorte, eu tenho sorte de estar numa estrutura fenomenal, que eu tenho todos os equipamentos mais modernos possíveis, mas aquilo que eu falei, eu não acho que eles são obrigatórios, eles são bons, é legal pra caramba eu fazer uma biometria e depois ir no microscópio e ter o eixo da toricidade no microscópio sem eu precisar marcar. Incrível! É obrigatório eu ter isso para fazer tórico? Mas funciona muito bem a marcação. Funciona muito bem. É, digamos, um luxo, entre aspas, para o médico. Um conforto, talvez. Um conforto, exatamente. Então, obviamente que vai ter alguma porcentagem pequena de pacientes que, se você tem um aparelho de última geração, vai mudar o prognóstico, vai gerar um resultado melhor do que geraria em outros casos. Mas, como você falou, nos pacientes normais, a grande maioria deles, eles se beneficiam de bons equipamentos, não dos últimos que saíram. Porque eu falo isso porque, às vezes, a pessoa olha num congresso e fala, não, todo mundo está apresentando um Pentacam para calcular uma lente tórica. E o paciente tem uma topografia normal, a ceratometria do biômetro é ótima e funciona muito bem. E, às vezes, a pessoa se sente inferiorizada ou fala, eu não tenho no meu serviço um Pentacam, então não me sinto, ou um tomógrafo de córnea, que seja Galilei ou qualquer outro, eu não sinto seguro de indicar uma lente tórica, por exemplo, ou não indico uma lente difrativa tórica por causa disso. Então, talvez não precise de ter tantos recursos, né? No final do ano passado, eu não lembro o congresso que a gente estava dando aula de biometria,
Aí uma moça levantou a mão, assim, chateada, que ela tinha um Lenstar, e a gente tava falando só dos últimos equipamentos. Eu falei, não, o Lenstar é maravilhoso, é um baita equipamento. Você vai resolver sua vida pra grande maioria das pessoas. Você tem um volume baixo, não faz sentido nenhum você gastar 6 dígitos de reais num aparelho novo. Então, volta naquele assunto inicial, assim, do cuidado que a gente deveria ter mais, assim, tentar entender qual que é o cenário brasileiro, até de retorno, até de business mesmo. Quantas cataratas você precisa fazer para pagar um biômetro de última geração de Swipe Source, por exemplo? E quanto você vai ter de ganho em pacientes, em porcentagem mesmo de pacientes mais bem satisfeitos? O que seria mudaria, menos ainda? O que você mudaria? Ou se a gente discute, às vezes, na reunião do setor, lá na escola, o quanto que aquilo ali impacta, porque muitas vezes aí você está num congresso ou está lendo um artigo e tem P menor do que 0,05, fala, pô, tem significativa, né? Tem significância estatística. E às vezes você mudou o resultado em 0,05. Então, será que isso fez diferença prática ou diferença clínica? Não, provavelmente não. E aí, às vezes, você só está correndo atrás de uma tecnologia para tentar suprir, porque você viu que aquele P é menor do que 0,05, né? E tem muita coisa que a gente fica meio que, como é que eu vou dizer, tentado, né? Com novos equipamentos. É um faco novo, é o biômetro novo, né, o microscópio novo, é o 3D, né? A gente quer todas essas tecnologias disponíveis, isso sem dúvida. Mas realmente a gente tem que pôr na balança do que é a nossa realidade, quantas cirurgias você opera, qual o tamanho do seu serviço, quantos médicos usam aquele equipamento, e você pesa, né? E tanta gente faz bem feito com o básico, é isso. E você tem que saber analisar também os exames, né? Às vezes tem milhares de mapas, milhares de exames, e a gente fica sem saber exatamente o que analisar, né? Meu pai é mais velho, né, do que nós, ele começou a operar catarata, fazia FEC e tudo, e aí ele fala, do Infinity pra frente, todos os facos são muito bons. E é mais ou menos verdade isso, da geração do Infinity pra frente, tudo melhorou muito, você não precisa de nada demais, então, nem para uma lente premium ou para qualquer outro tipo de cirurgia, porque você vai ter uma qualidade muito boa. As coisas melhoraram de uma forma que a última geração é muito, muito, muito boa, mas a geração anterior é muito, muito boa. Então, assim, o que você melhorou foi pouco em relação à geração anterior. Então, ficar correndo atrás do rabo talvez não seja a melhor escolha mesmo. Essa mensagem é legal mesmo, de que não precisa de coisas complexas para fazer o bem feito. Exato. Agora, tem uma situação que aí mudando um pouco, o passo seguinte da conversa mas você fez tudo certo, fez tudo do jeito que deveria ser, indicou do jeito certo, e por algum motivo que a gente pode separar aqui, o paciente não ficou satisfeito. O motivo pode ser intrínseco à expectativa do paciente, que aí realmente é difícil a gente contornar isso no sentido de mudança. Assim, se ele não ficou satisfeito, às vezes é difícil a gente conseguir mudar. Mas, por outro lado, existem a parte que você estava comentando lá no início, que era de, poxa, ficou uma coisa refracional aqui a mais, ficou uma lente rodou, a toricidade não ficou no lugar que a gente esperava que ela fosse ficar. Como é que você lida no pós-operatório quando um paciente chega para você, demonstrando que esperava um pouco mais daquele resultado, e aí depois você separa essas duas perguntas, assim, tanto do paciente que você acha que não tem nada mais a ser feito, quanto do paciente que você pode mudar alguma coisa ainda? Como é que você aborda a conversa com o paciente? Boa. Então, acho que a gente pode separar em duas coisas. As queixas com uma justificativa e as queixas sem uma justificativa. Eu não estou falando que não existe a queixa, que não existe a sensação. Existe. Solução, eu só não consigo resolver acessá-la. Aquele problema, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante pé no chão. Grande parte do espectro de qualidade visual a gente não consegue acessar com os nossos aparelhos. Então, muitos colegas falam, o paciente é 20/20 J1 e reclamão, tá ótimo. Será que ele tá ótimo mesmo? Será que você ficaria satisfeito de ser 20/20 com uma imagem com um blurzinho em volta, às vezes, ou com menos contraste? E a gente não consegue. Tem alguns aparelhos ou outros, alguns exames que fazem, mas você bater o martelo, seu problema é esse, é difícil. Então, nos pacientes que têm causa, uma ametropia residual, como você falou, esses eu tô tranquilo. Porque você vai lá, vai resolver a causa. Eu coloquei no Greens o paciente, ele ficou, hipermétrope mais 0,75. Pus no Greens, ele ficou legal agora? Pra longe, pra perto? Agora eu tô enxergando bem. Resolvido. A gente vai bolar uma forma, e aí tem diversas, de resolver sua situação.
O outro lado que eu acho que é mais difícil é o paciente que você não consegue achar aonde está o problema dele. E aí pode ser, e aí são dois casos, dois tipos de paciente. Tem um problema que tem um paciente que tem mesmo algum problema, e se você simplesmente não consegue acessar esse problema, e tem um outro paciente que talvez não tenha problema nenhum e está insatisfeito. Então já está abrindo aí o organograma, né, do negócio. No paciente que você acha que tem uma causa ali, que você acha que é justificável pelas coisas que a gente entende de lente, eu tenho que explicar para o paciente que, via de regra, era algo esperado da cirurgia, que essas lentes elas podem gerar isso. Tem lentes, por exemplo, que baixam a visão de longe em alguns casos e a gente simplesmente não sabe, que acho que é um outro ponto importante, que, querendo ou não, a gente ainda está testando todas essas tecnologias. Tudo bem, tem 1 zilhão de lentes, mas tem muita nuance ótica que a gente não entende direito. E às vezes nem o fabricante entende direito, assim. Eles falam pra gente, esse degrau tem 6 micras de altura. Falei, como que você mede essas 6 micras aí, pra você falar pra mim que tem mesmo 6 em todas as lentes? Ele não mede, ele é cálculo matemático, ele supõe que aquela... Então, será que no meio daquelas lentes tem uma lente que tem mais, tem menos, mudou um pouco? A gente estava discutindo outro dia, pela ANSI tem, uma lente é mais ou menos meio de aceito. Então, uma lente de 22, ela pode ser 21,5 ou pode ser 22,5. E pelo ISO dos Estados Unidos, tá tudo certo. E aí você fica com um paciente mais meio, você fala, puta, o que eu fiz de errado? Aí você troca o biômetro, bola, né? Aí você fala, meu biômetro é horrível. Nossa, vou comprar minha Rex ficou grande. E às vezes aquela lente só tinha meio grau a mais, você nem sabe, você nem consegue medir. A gente não tem nenhuma forma de medir em vivo qual que é o grau real daquela lente que o paciente colocou. Então, esses são alguns dos exemplos. E aí tem toda uma questão de perfil de paciente, de expectativas, de atividades diárias. A própria resiliência do paciente, de quanto ele está enxergando, o que entregou para ele. Né? Existem diversos questionários pré-operatórios que acho que até dão uma ajuda, mas não resolvem. O Pedro Paulo Fabre fala isso, e é muito engraçado conversar com ele. Ele fala, faço isso há 40 anos e até hoje eu erro o perfil de paciente. Fala, esse paciente eu tenho certeza que vai ficar bom e não fica. O outro você contraindica, faz no outro médico e volta bem. Então, essa parte que talvez entraria mais nos... que não tem uma alteração que a gente não consegue, então, voltando lá no organograma, eles não têm nenhuma justificativa ótica, mas mesmo assim estão insatisfeitos. Seria mais uma parte, talvez, psicológica, que aí foge completamente da nossa base de conhecimento. Esses são os que a gente derrapa mais, assim, né? Porque você fica no meio do caminho ali tentando acalmar, tentando explicar, o paciente fica insatisfeito, mas ele tá bem. E lidar com tudo isso, aí eu concordo que é algo que você precisa de bastante prática. Falar que vai ficar bem, esperar uma neuroadaptação, conversar. Se você tem acesso a um outro colega oftalmo, acho que é super válido ir com esse outro médico, para o outro médico falar também que o paciente está bem, para começar a cair essa ficha que a visão tá boa. Agora, Ivan, balancear o que era antes e depois. Então, mas você tá sem óculos, mas você não lia com essa facilidade que você lê hoje. Muito paciente tem muito sintoma de olho seco, a gente tem muito sintoma de olho seco no pós-operatório, que é uma causa importante de desconforto e insatisfação pós-operatória, e que se você não trata, o paciente vai achar, por exemplo, que é a lente que está dando problema, que é a cirurgia que não deu certo. Então, a gama de possibilidades aí é bem grande. Talvez uma das questões no pós-operatório é conversar com o paciente e saber que muitas daquelas queixas iniciais elas vão se resolver no prazo médio prazo, e talvez assim, curto, médio prazo, curto que eu digo meses, assim, isso é curto para mim. Mas no médio prazo, a maioria dessas queixas elas vão sumir, ou o paciente simplesmente ele vai aprender a conviver com isso, né? Mas é uma insegurança que às vezes a pessoa fica desesperada que o paciente tem alguma queixa, e aí ela tem um caso de um paciente meu que é alemão, que ele operou no 7º dia de pós-operatório, ele queixou no 3º, reoperou no 7º, explantou a lente que estava e implantou outra, e 2 semanas depois ele reoperou porque ele falou com o médico que ele preferia a primeira lente. E aí ele tem uma lente 3 peças no sulco hoje.
Ele é ultra poliqueixoso desse olho. O outro olho, ele tem uma lente, ele é 20/20 J1 no outro olho, e esse olho até hoje incomoda muito ele. Então, assim, você tem que ter a calma também e conversar com o paciente para entender, né? Porque eu falo muito isso. é A gente muito não mais fácil, pode né? afobar. A gente não pode se afobar. E o paciente ansioso não pode transferir isso pra gente. Essa Tem que se blindar. ansiedade pra Tem que gente. ficar blindado, A exatamente. gente é que tá no domínio da situação e não pode se afobar em tomar decisões antes da hora, né? Porque que cirurgia que fica boa no dia seguinte? Fala pra mim. Que cirurgia na medicina? Nenhuma. Eu brinco, falo, mas Por se a senhora quê? operar a perna amanhã você sai andando? É a mesma coisa. E Então, fala, assim, depois de alguns meses ela vai estar boa, né? Então é mais ou menos isso. exatamente. Então, assim, por que a cirurgia de catarata, no dia seguinte, o paciente tem que estar 20/20 J1, batendo alto, tá 0, né? E o paciente sem queixa nenhuma. Isso não existe. Essa Isso é uma não discussão. existe. Você mede visão precocemente desses pacientes? Como Não. é que é sua rotina? Só meço depois de 30 dias. Primeiro dia eu olho, lâmpada de fenda, nem coloco na cadeira, no greens, nada. Tá ótimo, a cirurgia tá boa. Tá ardendo um pouco o olho. É normal. Tá embaçado. Tem um pouco de edema, catarata Que era gera grande. ansiedade do paciente, né? Claro. Você Não, testar eu a já tive visão. colegas que batem o alto, pôs uma lente tórica, tem 2 de astigmatismo lá. Raquel, deu errado. Não. Manda Tem o uma paciente pra dobra de casa. DCM às vezes, Manda né? o paciente pra casa e volta daqui um mês. Não, vou ver semana que vem. Não vai adiantar ver todo dia. Não vai fazer recuperar mais rápido, E entendeu? nem você vai Isso ter é uma só ação pra você. nesse tempo, né? Exatamente. Mas aí eu tenho uma Exatamente. pergunta. Geralmente a gente vai operar o segundo olho. Aí se você vai fazer o segundo olho, geralmente você pode usar uma informação que aconteceu no primeiro olho para... Eu uso bastante. Mas aí Uso quanto tempo bastante. você coloca uma Pelo cirurgia? menos 15 dias para você avaliar. O ideal seria esperar mais de um mês, tá? Não, mas você opera um olho de um paciente hoje. Quanto tempo você marca o segundo olho? Um olho que a previsão de cirurgia é normal. Tem 2 questões aí que atrapalham e atrapalham, mas ajudam, né? Porque hoje a gente tem uma questão de autorização da cirurgia. Até pouco tempo atrás eu operava com 1 semana de intervalo, né? E aí agora que as cirurgias têm demorado mais para autorizar, eu percebo que isso é uma vantagem, né? Que você ter mais tempo de pós num paciente no primeiro olho pode te ajudar a ajustar o resultado do segundo olho. Mas se você for usar essa informação, não é a informação do PO1, tá? Eu já vi, na verdade não já vi, eu vejo todos os dias isso, né? O PO1, o autorrefrator tá menos meio. PO7, o PO tá plano. PO30 tá mais 0,25. Entendeu? Então, assim, a gente tem que esperar. E o que dá no autorrefrator não é a refração real do paciente. A gente tem que colocar no greens. E tem testes para você fazer antes de colocar aquele grau que deu para você usar aquela informação. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Vou explantar, tá com -1. Não, calma. E acho que assim... A gente espera 6 meses para retocar um LASIK. O que você Eu quer mexer espero numa pelo lente? menos 3 Não, meses. Eu espero pelo uma menos coisa- 3 meses para fazer uma refrativa, para ter certeza que aquele é o grau final. E eu converso com os colegas que têm a mesma prática que eu, que trabalham na mesma área. É isso, 2, 3 meses. Então, a gente tem que esperar cicatrizar. Não é nenhuma cirurgia em medicina fica boa no dia seguinte. Por que a cirurgia de catarata tem que tem ficar? fibrose de cápsula, tem várias coisas. Uma das coisas que o Ivan sempre falou é você pode se basear no segundo olho, no primeiro olho que você opera, em algum momento pode, principalmente se o paciente ficou insatisfeito com a visão de perto, talvez algum ajuste você pode fazer. Mas, por exemplo, essa coisa de você basear a biometria de um, ou um erro biométrico de um, e extrapolar para o outro, também Pode vira dar errado. uma coisa que você perde totalmente o controle. Se você não entender o que aconteceu e esperar se teve um erro importante, né? Aí o Ivan, acho que fala bem disso sobre quanto tempo você espera. Se você estiver mais ansioso do que o paciente, não faz sentido. E aí você acaba tentando corrigir uma coisa antes do que esse problema realmente seja estabelecido, né? Às vezes ele não existe. Ele não vai existir se você esperar o tempo certo, entendeu? Você opera com 1 semana de intervalo ou 2? Eu tenho de tudo, assim, via de regra, para ficar mais fácil todo mundo entender, eu não testo visão do primeiro olho antes de fazer do segundo. Acho que essa resposta talvez faça
Porque Mas tem O paciente que segundo opera... olho já tá programado, né? Eu já agendo as 2 cirurgias. Eu gosto de operar rápido porque eu acho que a recuperação do paciente é mais confortável. E porque entre um olho e outro, principalmente com lente difrativa, tem alguns pacientes que ficam inibidos de fazer o segundo olho. Testam, né? Porque fala, pô, eu operei, mas eu não tô tão legal desse primeiro olho, acho que eu não vou fazer o segundo. Sendo que esses pacientes, eles vão ficar realmente bons depois de fazer o segundo olho, né? Então, é muito comum a gente ver paciente de outros médicos, por exemplo, né? O cara, eu operei esse olho semana passada e o próximo tá pra semana que vem, mas eu quero uma segunda opinião, porque eu não tô me sentindo bem, tá estranho, minha visão de perto não tá boa ainda. Na verdade, precisa operar outro olho. E aí, depois que eu opero outro olho, o sintoma desaparece. Mas acho que, assim, isso é muito... Cada pessoa faz do jeito que se sente confortável e tá tudo certo, assim. Até principalmente para quem tá começando nesse mundo, que acho que é mais o público que a gente tá focando hoje, sem dúvida que você vai fazer primeiro um olho, checar como tá, ajustar, ver tudo que você precisa fazer e ir confortável pro segundo. A pior coisa que tem é você entrar numa cirurgia desconfortável, aflito, ansioso, porque você não sabe se você tá dominando a situação ou não. Mais pra frente, pô, eu tenho total confiança nos equipamentos que eu uso, em quem faz os exames e como sai a qualidade. Eu checo o índice de qualidade de todos os meus exames antes, peço para refazer se eu sentir que não está confortável. Então, se você tem um protocolo, eu acho que isso que é importante. Se você tem um processo bem desenhado de como você faz tudo isso, quanto mais rígido você for naquele processo, melhor. Porque cada vez que você sair da rua que você está andando ali, você corre o risco de falhar. Então, se você tem um processo que você está acostumado com ele, você está confortável, tente manter o máximo possível naquele desenho. Retoque, por exemplo, você fala de possibilidade de retoque ou de possibilidade de reabordagem antes ou não? Não. Você explica depois se for necessário. Depois, se acontecer, que é super raro hoje em dia, pouco comum. aí eu explico que a gente vai ajustar isso da forma que for melhor para o paciente. Mas não é algo que o paciente sai para a cirurgia sabendo que vai pode acontecer. É até estranho, na minha opinião, né? Você fala para o paciente que você vai melhorar o grau dele, mas já vai avisando que pode não melhorar. Então, você tem que, na verdade, você tem que explicar. Fala, ó, nossas lentes vão de meio em meio. Então, nem existe lente de 0,25 e 0,25. Então, eu nunca vou zerar seu grau. Zerar o grau não existe. Eu vou deixar o seu grau num nível aceitável para você ter uma qualidade de vida boa. Outra coisa que eu falo é todos os pacientes, não é só dos pacientes de lente. Falar, para idófilo eu falo que vai precisar de óculos. Eu falo que talvez precise de óculos para todo mundo. Porque eu não sei todos os detalhes das atividades de todos os meus pacientes. Então, o pessoal até me zoa, que eu falo em algumas aulas, mas eu tenho um paciente... Uma das queixas em mulher, que podem ser talvez uma das mais comuns em relação a pós-operatório de lente difrativa, é cutícula. Tirar cutícula. Tirar cutícula é um problema de acuidade visual? Não é, é contraste. Como é que você resolve contraste no pós-operatório? É luz. Não é óculos de perto. Uhum. Então, essas nuances, às vezes você não consegue pegar todas, não adianta, né? Demanda prática, né? Eu gosto de comentar também que a nossa biometria é muito boa, mas existe uma margem de erro, né? Se você olhar os estudos de biometria, o que eles consideram bom é ficar entre mais ou menos meio. É isso que eu falo para o paciente, 88% vão ficar entre mais ou menos meio. E isso num centro de excelência, né? Num centro de excelência, num estudo clínico, com tudo controlado, então... Com pacientes normais. Com olhos perfeitos, né? Tem alguns casos que eu aviso a possibilidade maior. Por exemplo, pós-refrativo, ele tem um pouco mais chance de ter um grau residual. Pacientes com olhos extremos, muito míopes, muito hipermétropes, os estudos mostram, né, que a gente tem uma margem de erro menor. Então, eu aviso, falo, olha, no seu caso, a margem de erro é um pouco diferente do que um caso normal. Eventualmente, se ficar um grau, a gente vai corrigir. E até o que a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, mas numa mesma lente, isso são os dados do protocolo, com uma mesma lente, a gente tem uma variação de 3, 4 linhas na curva de defocus, dependendo da distância, entre pacientes, até pacientes, o mesmo paciente, de um olho para o outro, pode ter uma variação grande, mesmo, e assim, nesses pacientes do protocolo são todos pacientes normais, OCT normal, córnea boa, sem outras alterações de nervo, glaucoma, qualquer outra coisa a gente tinha que tirar, até astigmatismo. Os casos dos pacientes do trabalho são todos com lentes sem toricidade, para você tentar limitar ao máximo. E mesmo nesse nicho, que hoje em dia, quantos pacientes meus, foi uma baita dificuldade para a gente conseguir terminar o trabalho, porque
acho que, sei lá, 20% dos meus pacientes, 15% dos meus pacientes colocam lente sem toricidade nos dois olhos. Mesmo. É muito raro. Então, agora, mesmo pegando esse nicho ultra raro de pacientes quase perfeitos, a gente tem uma variação de 3, 4 linhas de visão entre um olho e outro, ou entre um paciente e outro. E aí entra um zilhão de variáveis que a gente não consegue separar elas para poder comparar. Que a gente pode até discutir, mas que são talvez um detalhe muito complexo da gente falar realmente se é ou não é, mas de anatomia do olho, de potencial de visão, de parte até histológica da retina, de como esse paciente se neuroadapta relacionado à difração. Profundidade de O câmara. olho dominante, talvez. Então, exatamente, também. Eu comparo isso com um medicamento, né? Tem um estudo in vitro e tem um estudo em vivo, né? A lente tem mais ou menos a mesma situação, né? A gente testa um medicamento in vitro, isso aqui é um antimicrobiano que mata as bactérias gram-positivas. No olho, a gente tem um in vitro que coloca a lente lá no aparelho e vê a divisão de luz dela. Mas dentro do olho, como a lente vai se comportar, é muito variável, muito. E uma das coisas... efeito adverso, não deixa de ser um efeito adverso. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente tem que entender como tem coisas que a gente não vai controlar, né? Tem coisas que a gente controla e o que a gente controla vamos nos guiar, mas tem coisas que a gente não controla nessa equação e que vão fazer parte, né, do nosso dia a dia. Então, é importante a gente ter tranquilidade, calma, para avaliar no momento certo se você tem que fazer alguma coisa ou não. E não afobar com um dia, 7 dias, 15 dias, né? E outra coisa, assim, a gente, querendo ou não, a gente sempre debanda pro lado do paciente que não ficou satisfeito. Eu só quero reafirmar que essa é a exceção. Então, talvez se a gente fosse honesto com a distribuição dos casos, a gente tinha que falar em 1 hora 55 minutos dos pacientes bons e 5 dos pacientes ruins. Exato. Óbvio que um paciente ruim, a gente lembra muito mais o nome. Os pacientes que você sabe o nome inteiro de cor são os pacientes que estão insatisfeitos. Os pacientes que ficaram ótimos, você mal lembra deles. Nem eles lembram não da voltam. gente. Eles Nem também eles não lembram da voltam. gente. Eles não voltam. O paciente de catarata, ele Eles vai não voltam. e aí ele nunca mais volta. Só manda o irmão, né, pra operar, mas Mas ele não volta. E essa nuance, né? Tem algumas coisas. Hoje, alguém apresentou um caso, estava sendo discutido, e um oftalmologista da plateia falou: então, queria dar o meu depoimento. Eu tenho uma lente monofocal no olho e uma lente de foco estendido no outro. Falou: a diferença entre as duas é gritante, a sensibilidade de contraste é muito menor, mas eu escolhi isso, eu sei que eu tenho uma independência dos óculos por causa dessa lente de foco estendido. Então, eu fiz essa escolha, eu entendo, eu sei agora como que é o paciente reclamando, porque eu vejo a diferença, é uma diferença muito grande, mas o custo-benefício para mim, hoje, eu acho que vale a pena. Então, eu não tenho vontade de explantar essa lente e colocar uma lente monofocal. E aí, se você volta para os pacientes, que alguns pacientes eles vão muito queixosos, geralmente de outros colegas, porque ele já queixou com o colega e ele vai pedir uma segunda opinião, e ele fala: olha, não, porque eu tô com muita queixa dessa lente, eu não tô enxergando bem, não sei o quê. Aí você fala: tá bom, veja, você tem 1 mês de cirurgia. Porque não gostei. Então tá bom, você quer tirar essa lente e colocar outra? Mas uma lente para enxergar só de longe, você não vai enxergar mais nada de perto. Maioria dos pacientes não querem. Eu explanto muita lente no meu dia a dia opacificada, muito, sim, semanalmente eu explanto. Então, não é o procedimento mais confortável. Que não era paciente seu. Não são pacientes meus. Até porque, então, pacientes que operaram no SUS há muitos anos atrás com lente opacificada hidrofílica, e aí eles mandam o pessoal da retina quando aparecem esses pacientes, e é uma cirurgia sempre chata, eventualmente o paciente pode ter uma íris mais flácida, e isso, você entregar um resultado pior, óbvio, você fala com o paciente e você deixa muito claro, você vai ter que usar óculos para enxergar de perto, é impossível ter... E a maioria dos pacientes fala: não, tá, tudo bem, eu vou ficar assim. E aí, depois você vê o paciente uns meses depois, ele volta e fala: não, tá tudo bem, eu tô convivendo bem e tal. Porque, às vezes, ele quer desabafar em um momento, mas ele não quer perder também
porque ele ganhou a independência dos óculos. Então isso é muito importante. E Né? acho que uma coisa que é importante e que a gente precisa também nos educar a respeito disso é que o paciente, ele entra no nosso consultório, são os 15 minutos que ele tem para falar o que ele está sentindo. E a gente, na nossa cabeça, fala, nossa, esse paciente está o dia inteiro queixando disso, ou sofrendo com isso. E na verdade, não. Na verdade, ele vai lá para te contar o que não tá bom. Ele não vai lá pra falar que tá tudo lindo, E pra maravilhoso. saber também seco, se né? tá tudo dentro do esperado. Às vezes só de Exato. você falar, tá tudo dentro do esperado, ele já fica mais tranquilo. Então não é né? porque um paciente reclama a consulta inteira que a vida inteira dele é uma reclamação, não. Exatamente. É igual o olho seco, às vezes é uma queixa muito frequente do paciente. Por quê? Porque ele tá no oftalmologista e aí você fez o exame ou tá acompanhando a retina dele, tal. E aí no final da consulta ele fala, doutor, mas Perguntar de colírio, verdade. não, porque eu queria saber se não sei o quê, mas você tem queixa? Não, porque às vezes, então, é porque naquele momento ali, naqueles 15 minutos, ele guarda o que ele tem pra falar com o oftalmologista, porque aquilo é o seu dia a dia, não é o dia a dia dele, né? Puta, é que a parte resenha a gente deixa para outro dia, mas tem muita história boa, assim. Tem muita história Tem boa. paciente minha que o pré-exame do meu andar é do outro lado, é uma outra sala de espera, assim. Então, e às vezes eu vou, porque eu vou no banheiro, vou pegar água, vou levar alguém na orientação, não sei o quê. Sempre do outro lado, ela tá lendo sem óculos. Então ela pega o celular, ela tá mexendo numa revista, tudo sem óculos. A hora que ela vai pra frente do meu consultório, ela põe um óculos de perto. E tá tudo certo, vamos lá, vamos explicar de novo, vamos orientar e tá tudo bem. É isso mesmo. Tá bom. Então, acho que é isso, né? A intenção nossa é desmistificar esse uso das lentes intraoculares, tentar mostrar para as pessoas que não é nada complexo, que se estudar, se fizer do jeito certo, as pessoas ficam satisfeitas. Se não ficar satisfeito, a gente tem que ter paciência e dá para resolver. A maioria das vezes a gente consegue resolver, desde que a gente tenha uma equipe de suporte, tanto de médicos, quanto de exames, quanto da nossa capacitação, enfim, dá para a gente resolver. A ideia era essa, tentar trazer essa tranquilidade para os médicos. Obrigado por você ter trazido sua experiência aqui pra gente. Me diverti. Essa... Ficaria a tarde inteira aqui. Não, esse formato de bate-papo, A assim. gente nem sabe quanto tempo demorou aqui, né? Quando é assim que é bom. Quando a gente faz assim, essa história de bate-papo é muito diferente do que a gente vê no Congresso. No Congresso não tem oportunidade de chegar e contar esses casos aqui, igual a gente tá contando esse monte de história. Eu arrisco dizer que em pouco tempo a gente vai ter formatos assim no Congresso. Com certeza. Era pra ter, né? Com certeza. A gente O já Orbit- tem no CBO, às vezes. Hã? Vai A gente ter. tem isso, às vezes, no CBO. Bota um tema e fica discutindo, por exemplo. Não, Porque mas eu falo assim, precisa. um estúdio, estúdio de mesmo, né? podcast. Porque faz bastante sentido você poder conversar sem ter uma coisa rígida. Às vezes tem o tempinho, né? 5 minutos pra falar, pra 3 falarem, né? É difícil, né? Não tem jeito, vai dividir. E ainda parece que ficou muita coisa, né? A Ficou. gente ficou uma hora Ficou. conversando aqui, ainda parece que a gente tinha muito pra Faltaram escutar uns aqui. tópicos aqui, mas... Eu agradeço demais o convite. Pô, estar entre amigos, falando do que a gente faz no dia a dia é muito legal. Eu tô à disposição também, podemos fazer outros aí, sempre será um prazer. show. Com certeza a gente vai chamar. A gente vai Muito precisar, bom, sim. Então, obrigado, Obrigada, gente. Ivan. Foi Obrigado, ótimo. Ivan. Obrigado, Rafa, Raquel. Esse foi mais um podcast do Orbit. Se você gostou desse episódio, que eu duvido que não tenha gostado, encaminhe para aquele seu amigo, aquele cara que faz cirurgia de catarata, que tem medo de colocar lente premium, que tem insegurança, que gostaria de ouvir esses insights super valiosos de pessoas que têm muita experiência nesse caminho, para poder encurtar o caminho de quem está do lado de lá, para você aprender um pouco com essa experiência de quem está fazendo aqui e possa melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, porque é o que a gente começou desde o início, né? É uma oportunidade única que a gente tem de melhorar aquela qualidade de vida. Então a gente tem que levar aquele momento muito a sério e saber explicar para o paciente as vantagens e desvantagens e entregar o que o paciente espera daquele procedimento ali, de preferência com a nossa querida independência de óculos que a gente tanto fala. Muito bom. Um abraço para vocês e até o próximo podcast do Tchau, Orbit. Tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau. Boa tarde.